Olá, voltamos para a nossa sequência da nossa disciplina Comunicação e Linguagem aplicadas à segurança pública. Sou o professor Sandro Dornelles, tá? E trabalho essa disciplina com vocês. Aula 1. Aspectos da redação oficial. O que é redação oficial? Tá? É a forma, é a maneira de redigir a correspondência e outros atos, tá? Onde o objetivo é o serviço público, tá? E nos diversos órgãos públicos. É a forma dos órgãos públicos se comunicarem, e entre eles está a parte de segurança pública, e entre os órgãos e com terceiros. Alguns princípios básicos, tá? Alguns princípios fundamentais da redação oficial: clareza e precisão, objetividade, concisão, coerência e coesão, impessoalidade, isso aqui é importante, formalidade, padronização. A gente vai ver cada um desses, o que cada um significa, qual a importância de cada um. Exemplo: clareza e precisão. O texto que a gente elabora, está em uma comunicação oficial, qualquer tipo de documento oficial, deve ser claro e preciso, ou seja, que possibilite uma compreensão imediata por quem está lendo. Tá? A gente deve evitar a construção de expressões com dupla significação e desnecessárias, complexas e rebuscadas demais. A gente tem que ir direto ao assunto, ser claro e preciso. Evite frases longas e orações na ordem indireta. O que é ordem indireta? O que é ordem direta? A ordem direta, a gente deve apresentar o sujeito e o predicado, até para evitar confusão na hora da interpretação. Exemplo: ao chefe imediato, fez questão o servidor de apresentar, sem demora, muita vírgula, muita parada, resposta pronta ao que considera injusto, por intermédio de decisão estabelecida pelo superior. Autoridade a qual, apesar de nota de insatisfação redigida, decidiu-se por manter o posicionamento inicial. Confuso, né, pessoal? Prefira frases curtas e orações na ordem direta. Exemplo: o servidor apresentou ao chefe imediato nota de insatisfação quanto à decisão tomada. Apesar disso, o chefe manteve a sua posição. Foi direto ao assunto, foi claro, foi preciso e conseguiu ser entendido, tá? O que ele quis dizer. Evite palavras e expressões incomuns, regionalismos, neologismos. Tá? Regionalismos, a gente sabe que o Brasil é um país de tamanho continental, com mais de 8 milhões e 500 mil metros quadrados, certo? Um pouquinho menor que a Europa, que são vários países. Então, mas o que a pessoa fala no sul, lá no Chuí, é entendida lá no norte. Tá? Tem que ser entendida. Então, por isso que a gente deve evitar os regionalismos em nossos documentos. Exemplo: a reunião do colegiado transcorreu de forma loquaz e com bastantes desvios. Então, a gente pode optar por palavras e expressões simples, a linguagem técnica apenas quando o contexto exigir. Se eu for fazer um relatório, aí eu tenho que usar a linguagem técnica, tá? Que é o tipo jargão, né? Não tem o jargão militar, não tem o jargão dos peritos, que é uma linguagem específica em documentos oficiais, aqueles que qualquer um tem que entender. A gente deve evitar esse tipo de linguagem. Então, exemplo: a reunião do colegiado ocorreu sem objetividade nas falas dos participantes. Outro exemplo: é urgente operacionalizar a emissão da portaria referente à formação do comitê de pesquisa. Aveste esse processo, ó, um regionalismo aqui. É urgente realizar a emissão da portaria referente à formação do comitê de pesquisa. Tá? A uniformidade nos tempos verbais, uniformidade é o mesmo tempo verbal. Os pronomes também têm que ser uniformes. Se eu estou usando pronome em primeira pessoa, todos os pronomes e todos os verbos do texto devem aparecer
em primeira pessoa. Exemplo, encaminho este processo ao setor para análise e assinatura dos documentos enviados. Aguardamos posteriores providências. Vocês viram que colocou aqui, ó, encaminho e aguardamos. Encaminho, primeira pessoa do singular. Aguardamos, terceira pessoa do plural. Qual que está certo? As duas estão certas, tá? Eu posso falar encaminho, eu posso escrever encaminha-se, eu posso escrever encaminhamos. Então, as três estão certas e não ferem o princípio da impessoalidade. As três estão corretas e não ferem o princípio da impessoalidade. Mas temos de ser uniformes no uso dos tempos verbais. Exemplo, encaminhamos este processo ao setor para análise e assinatura dos documentos. Aguardamos posteriores providências. Poderia ser, encaminha-se este processo ao setor para análise e assinatura dos documentos enviados. Aguarda-se posteriores providências. Poderia ser também, encaminhamos e lá na outra, aguardamos. Então, mas tem que ser uniforme. Os verbos em primeira pessoa, todos, tá? Encaminho, anexo, envio, aguardo, tá? Pode ser encaminhamos, anexamos, aguardamos. Perfeito? Uniformidade. O texto deve ser objetivo, tá? E diretamente ao assunto, sem voltas nem redundâncias. Tem que ter clareza nessa ideia central, as ideias secundárias a serem desenvolvidas. Priorizar as informações, aquelas que são fundamentais, né, para a construção do sentido da sua comunicação e eliminar os excessos de palavras. Evite, encaminhamos esse processo que trata da progressão funcional do servidor João da Silva ao setor de gestão de pessoas. Para demais encaminhamentos, percebemos que vai ficando pesado, né, tudo num parágrafo só, e providências considerando a progressão docente do servidor. Aqui que se deu encaminhamento neste processo. Informamos, conforme a avaliação realizada, que o servidor efetivamente progrediu no período de interstício de avaliação. Então, não fica meio embolado, embora encaminhou, a gente sabe que é uma progressão do servidor. Opte. Encaminhamos ao setor de gestão de pessoas o processo de progressão funcional do servidor João da Silva, para a ciência do preenchimento dos formulários de avaliação. Informamos que o servidor atingiu a pontuação mínima exigida, necessária, no período de interstício da avaliação. Então, escreveu pouco mais da metade do que foi escrito no texto anterior e conseguiu passar a informação que ele queria. E foi objetivo. Concisão. Concisão. Tá? Uma característica importante, tá? Significa dizer transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras, eliminar as palavras inúteis, redundâncias e trechos que nada acrescentem ao que foi dito. Então, vamos lá. Evite, veio por meio deste, tá certo? Ninguém vai a lugar nenhum, pessoal. Então, opte, informamos. O objetivo deste é convidar. Vamos colocar, convidamos. Tenho enorme honra de comunicar. Não, gente, fica muito pessoal e o texto, um documento oficial, tem que ser impessoal. Comunicamos, vimos solicitar. Ninguém vai a lugar nenhum, foi o que eu acabei de dizer, né? Solicitamos. Tá? Evite, anexo apresente, cópia ao documento. Apenas anexo o documento. Anexa, segue a cópia. Anexa a cópia. Tá certo? Em seu ofício datado de 8 de julho, evitamos, em seu ofício de 8 de julho. A reunião ocorrerá no próximo dia 5 de maio do corrente ano. A reunião ocorrerá em 5 de maio de 2019, 2024. Tá? Temos que ser concisos. Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos mais sinceros votos de estima e consideração. A gente não está mandando uma carta, um convite,
um documento pessoal, um convite de casamento, aí você tem que ser menos formal. Aqui não. Essas expressões são dispensáveis, tá? Quando você vai fechar o documento, tá? É atenciosamente ou respeitosamente. Mais à frente, veremos quando usar uma ou outro fecho para a documentação, tá certo? Sem mais para o momento, colocamos-nos à disposição para dirimir dúvidas eventuais ou eventuais dúvidas, tá? Essas expressões são dispensáveis. Se houvesse mais para o momento, estaria no texto. Se houvesse alguma dúvida, pressupõe-se que o autor já deverá estar à disposição para respondê-la, tá certo? A solução definitiva para o problema? Não. Toda solução tem que ser definitiva, né? Então é a solução. Então esse modelinho, tá, estará no nosso na nossa plataforma, você pode salvar no seu computador. Quando for fazer um documento, pode usá-la, tá? Sem, sem restrição, tá certo? Coerência e coesão, ou coesão e coerência, tá? São mecanismos de conexão, ligação e harmonia. Os, o- os termos da oração devem estar ligados por preposição, por uma conjunção, por um pronome relativo, tá? E os parágrafos devem estar interligados por um advérbio, tá certo? Por uma conjunção. O texto deve estar coeso e coerente com as palavras, tá? A fim de estabelecer coesão e coerência, você pode utilizar mecanismos de referência, substituição, elipse, é quando eu deixo de usar, né? E o uso da conjunção, principalmente entre os parágrafos, né? A gente deve usar a conjunção. Impessoalidade, isso aqui é importantíssimo, tá certo? Deve ser isento de impressões individuais. A comunicação elaborada em nome do serviço público, no interesse geral dos cidadãos. Perfeito? Busca dirigir-se de maneira formal, certinho? Evite, preste atenção, eu vou dar um exemplo. Geralmente a gente usa no dia a dia, até sem ter conhecimento, tá? Até para parecer íntimo da autoridade, de um delegado, de um juiz, de um promotor, tá? Ou de um próprio advogado, né? De um próprio terceiro, né? Então, realmente acho que a proposta de compra de cadeiras novas é brilhante, deve acontecer. Não está muito informal esse trecho aqui. Em razão de demandas internas do setor, concordamos com a compra de cadeiras novas. Estou dando um parecer, né? Alguém justificou e eu estou aceitando a justificativa. Gostaria de solicitar ao meu querido diretor de administração a descentralização de recursos para emissão de empenho a fim de realizar a tal esperada aula externa para Recife, no dia 6 de junho de 2019. Querido chefe, não, né, gente? Por mais chefe seja um querido, quando você for escrever documento, você tem que ser o mais formal possível, até numa mensagem do WhatsApp, tá certo? Até um áudio, para que isso fique gravado na nuvem, né? Para sempre. Mais para frente, nós falaremos sobre isso. Solicitamos ao diretor de administração descentralização de recursos para emissão de empenho, a fim de realizar a aula externa em Recife, no dia 6 de junho de 2019. Pode ser solicitamos, pode ser solicito, pode ser solicita-se. Nenhuma dessas três expressões, tá? Essas formas verbais, fere o princípio da impessoalidade. Solicito a avaliação de progressão por mérito do servidor João da Silva, em razão de seu excelente e prodigioso trabalho no setor. Claro que não, né? Eu fui 20 anos militar do Exército, lá tinha elogio e a referência elogiosa, né? Lá até cabia esse excelente, prodigioso trabalho no setor. Aqui não cabe, né? Solicitamos avaliação de progressão por mérito do servidor João da Silva. Perfeito? Um exemplo aqui, tá? Um exemplo aqui de um trecho, um começo do documento. Mais para frente a gente vai trazer mais. Tá? Ofício número 28, tá? E aqui a sigla de quem está expedindo, a data
o local e data vai ser sempre à direita do documento. Vitória, 9 de setembro de 2007, um exemplo. A gente nunca coloca a unidade da federação, então é sempre a cidade. Nunca coloca o estado ou o Distrito Federal, então é Vitória, não tem ES do Espírito Santo, né? Vírgula, 9 de setembro de 2007, ponto. Lembrando o nome do mês, todo ele em letras minúsculas. Todo ele em letras minúsculas. Vem o vocativo, todo documento começa com vocativo. Estimada Vossa Excelência. Não, pessoal. Tá? Esse vocativo, todo documento oficial, ele começa, principalmente se for externo, às vezes alguns documentos internos dispensam o uso do vocativo e do fecho. Ele começa com o vocativo, ele tem o texto que a gente quer transmitir e o fecho. O vocativo é senhor delegado-geral, senhor juiz, é senhor juiz mesmo. Ah, não é excelentíssimo senhor juiz? Não, é senhor juiz, senhor deputado, senhor governador, senhor secretário de Segurança Pública, então é senhor. Só tem 3 casos que a gente não usa os senhores, que a gente vê mais para frente, tá? É um assunto das aulas posteriores, tá? São só os presidentes dos 3 poderes, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Então, excelentíssimo senhor presidente da República, vírgula, sempre depois do vocativo deve virar, vírgula. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, vírgula. E do Supremo Tribunal Federal, vírgula. Só nesses casos que a gente usa o excelentíssimo senhor. Tá certo? Como é de vosso conhecimento, aqui tem outro errinho, né? Tá? Mas a gente vê mais para frente. O que eu queria chamar a atenção aqui é desse vocativo, certinho? Formalidade e padronização. Formalidade e padronização, tá certo? Os documentos, as comunicações administrativas, principalmente, devem obedecer a algumas regras formais, tá? Para que se tenha a formalidade e a padronização na sua escrita. Tá? Esteja atento aos seguintes pontos. Tá? Emprego de pronomes de tratamento adequados às diversas autoridades. Tá? No comecinho da próxima aula, nós teremos as autoridades e o vocativo que deve ser usado para cada uma e o pronome de tratamento que deve ser usado para cada autoridade. Civilidade e polidez no tratamento, dados os assuntos oficiais. Uniformidade nas comunicações por meio de apresentação textual. Digitação sem erros, uso de papéis uniformes, né? Muitos documentos, aqui na Universidade Federal, a gente não tem mais o papel. Só em casos extremos, quando a gente manda um documento para o órgão que só recebe impresso, tudo bem, mas os documentos internos aqui na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, tá? A gente usa o SEI. Muitos dos que o senhor tem parte ou trabalham já usam o SEI, né? Diagramação correta. Norma culta da língua portuguesa. Então, a gente deve usar a gramática normativa. Nós temos vários tipos de gramática, né? Tem aquela gramática para concurso, cheia de macete, não é essa. É a gramática normativa da língua portuguesa. Eu vou colocar na referência da disciplina uma gramática normativa para que os senhores consultem. Aí algumas delas, eu vou colocar até uma que tenha disponível na internet. Essa aí não tem exercícios, essa aí não tem macetes. É a norma culta. Lembrando que de 2016 para cá nós temos a nova ortografia. Não é nem mais acordo ortográfico. Acordo ortográfico foi naquela vigência que valiam as 2 ortografias. Agora, a nova ortografia deve ser adotada. Nós tivemos muitas mudanças, mas na parte de acentuação, uso do hífen, eu devo até destinar uma dessas nossas aulas aqui para essas principais mudanças. Eu acho importante para a nossa comunicação a gente ter reservado aqui um material didático e alguma coisa gravada a gente vai preparar para vocês. Evite, tá certo? Caro diretor, queria pedir para que o senhor assinasse esses diplomas que a gente está enviando aí para a reitoria. Por favor, a gente está com pressa, porque a formatura dos alunos formando
já vai ser na próxima semana. Um abraço, ATT João da Silva. É um bilhetinho que eu estou mandando aqui, né? Então, o senhor vai fazer um boletim de ocorrência, o senhor vai fazer um registro, vai tomar um depoimento, vai fazer um documento, tá? Para outro órgão. Não é caro diretor, é senhor diretor. Nesse caso aqui, senhor diretor-geral, vírgula, vocativo, sempre com vírgula. Ah, mas tem órgão que é ponto, 2 pontos, tá? O manual da presidência da República, tá? E os manuais que regem o executivo, o legislativo e o judiciário são vírgula. Alguns manuais de prefeitura, como a de Campo Grande aqui, está lá 2 pontos, tá certo? O do estado, do Mato Grosso do Sul, está 2 pontos e vírgula. Mas lá embaixo na observação fala assim, use vírgula. Então, remetemos ao senhor anexos os diplomas dos discentes concluídos do curso de edificações para assinatura e posterior encaminhamento ao gabinete da reitoria. Respeitosamente, João da Silva, secretário acadêmico. Opa, aqui eu fiz um chamamento, senhor diretor-geral, vírgula. Então, o que vem antes, tá, que é o endereçamento, nem interessa para a autoridade que está recebendo, que a autoridade, a pessoa que está recebendo o documento, o agente que está recebendo o documento, interessa a partir daqui, do vocativo, senhor diretor-geral, vírgula. Aí vem o texto, que só tem um parágrafo, então não vou numerar os parágrafos, e respeitosamente. Então, por que? Eu tenho 2 tipos de fecho, respeitosamente e atenciosamente. Já adiantando, respeitosamente, quando quem assina está enviando o documento para uma autoridade superior hierarquicamente, tá certo? Ele está mandando para o diretor-geral e ele é um secretário acadêmico. Se for para a mesma hierarquia, tá? É atenciosamente, ou se for mandar para um subordinado ou hierarquia inferior, é atenciosamente. Quando for para fora do órgão, tá? Que não há hierarquia entre os órgãos, é atenciosamente. Então, eu lá de uma delegacia ou da Secretaria de Segurança Pública, vou mandar para um terceiro, é atenciosamente. Então, se não houver hierarquia entre os órgãos, ascendência, tá, um sobre o outro, é atenciosamente. Algumas regras básicas, tá, para a redação. Seja claro, preciso, direto, objetivo e conciso. Isso tudo eu já falei. Tá? Frases curtas, evite intercalações, muito aposto explicativo, né? Aposto entre vírgulas, até se não precisar aquela informação. Tá? E evite a ordem inversa. Tá? A ordem inversa, só se for extremamente necessária. A simplicidade é condição essencial para um bom texto. Palavras conhecidas de todos, evite aqueles termos técnicos, aqueles jargões. É possível escrever de maneira original, criativa e produzir frases elegantes, variadas, fluentes e bem alinhadas, sem precisar enfeitar muito. Procure banir do texto os modismos, tá certo? Esses documentos eles ficarão arquivados por muitos anos. Tá? Preciosismos ou expressões que pretendem substituir termos comuns. Seja explícito, não deixe nada subentendido. Tá? Termos coloquiais devem ser usados apenas em casos muito especiais. Seja rigoroso na escolha das palavras do texto. Desconfie de sinônimos perfeitos ou termos que sirvam para todas as ocasiões. Em geral, há uma palavra para definir cada situação. Procedimentos para redigir textos concisos, eliminar palavras ou expressões desnecessárias, evitar emprego de adjetivos demais. Adjetivos servem para qualificar, tá certo? Então, eles caracterizam, não só qualificar, né, porque pode ter defeitos também, mas são adjetivos. Então, o adjetivo serve para caracterizar. Então, às vezes, eu não estou fazendo uma descrição, não estou contando uma história, então não tem que colocar muito adjetivo. Dispensar nas datas os substantivos dias, mês e ano. Então, dia tanto de abril, não, já coloca a data direto. Usar o aposto em lugar de uma oração opositiva, tá? No caso, apositiva. Eliminar, sempre que possível,
os indefinidos um e uma. Por que eu posso confundir com o numeral, né? Um e uma. Elimine adjetivos que não contribuam para a clareza da mensagem enunciada. Segunda vez que eu falo em adjetivo aqui, então devemos procurar evitar. Não é proibido, né? Dispensa, sempre que possível, os verbos auxiliares, ser, ter e haver, para eles não ficarem muito genéricos e deixam mais pobre até a linguagem, a comunicação, tá? A gente volta para a segunda parte dessa aula para falarmos de formas de tratamento.